Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Bom, prestem atenção na nossa aula, porque eu estarei dando as informações essenciais para a atividade e para a nossa avaliação. Então fiquem até o final, não percam a nossa aula, que ao longo da aula eu estarei dando as informações essenciais para a avaliação. Então é isso, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Como vocês sabem, eu falei em outro momento que a história de Roma ela é dividida em 3 períodos. O primeiro período é a monarquia, o segundo período é a república e o terceiro período é o império. O império é dividido em 2 períodos também, né? O Alto Império e o Baixo Império. Então, ao longo das nossas aulas, eu estarei dando as informações que vocês precisam saber sobre a monarquia, né, a república e o império. Então, vamos ver hoje, vamos começar. Se a aula for ficando longa, eu paro, entendeu? Então, vamos começar com a monarquia. A monarquia de Roma vai de 753, vai de 753 a.C. a 509 a.C. Vocês sabem que o AC, né, o antes de Cristo, a linha de contar o tempo é decrescente, né? 10, 9, 8, então por isso que começa em 700 e termina em 500, entendeu? Então vai começar a monarquia, dura esse período, mais ou menos 200 anos, 200 a 300 anos, mais ou menos. Então, estima-se que é verdade, passou nesse período da monarquia 7 reis romanos. 7 reis romanos. Os 4 primeiros reis eram latinos e sabinos, e os 3 últimos eram reis etruscos. Vocês lembram desses povos que eu falei na outra aula? Qualquer coisa, tá aí o card, vocês podem dar uma olhadinha. Então, Roma passa... a monarquia romana, ela tem 7 reis, no período da monarquia. Estou falando do período da monarquia. E todos eles eram subordinados a 2 órgãos que, junto com o rei, governavam a Roma antiga. Que órgãos eram esses? O Senado é o primeiro. E o que era o Senado, professor? O Senado era o conselho de anciãos, né? Esses conselhos faziam parte dos gênos. Vocês lembram dos gênos? Bom, se vocês não lembram, está aqui também embaixo, está explicando o que é os gênos. E os gênos, esses anciãos, né, tinham a responsabilidade, tinham a função de fiscalizar as decisões dos reis, na verdade, né, e de elaborar leis. Entenderam? Eles tinham a responsabilidade de fiscalizar as ações dos reis e também tinha a função de elaborar leis para a melhoria da população. Então, o outro órgão, né, a Assembleia de Curiata, era também, alguns conselheiros eram escolhidos. E qual era a função da Assembleia de Curiata? Era aprovar ou não as leis que os senadores elaboravam. Também era a função deles também nomear, né, pessoas para os altos cargos públicos da Roma antiga. Então são 2 órgãos importantes, né? Temos a figura do rei, né, que era o líder religioso, militar e político de Roma, mas ele não agia sozinho. Ele tinha a ajuda do Senado, né, muito parecido com o nosso Senado brasileiro. Por isso que estamos estudando Roma, porque uma das contribuições culturais, né, políticas, é exatamente o Senado. Depois vocês vão ver a questão da República. Então, temos aí esses 2 órgãos, né? Não vamos esquecer dos 2 órgãos, né? O Senado e a Assembleia de Curiata. Como é que vai terminar esse período da monarquia? O período da monarquia, vocês lembram que o período da monarquia ele inicia com o Rômulo, né? Sei lá, a história do Rômulo, lá da Loba, né? Vocês lembram dessa história? Ele inicia com o Rômulo e ele vai terminar com o Tarquínio, o Soberbo. É isso mesmo, Tarquínio, o Soberbo. Em 509 a.C., esse cara, ele na verdade já vinha agindo, né? 509 é o ano que ele cai de Roma, né? Que ele é deposto do seu cargo.
Então, ele foi o último rei, ele era o rei etrusco, né? E esse cara, ele vai agir de forma autoritária, não vai querer escutar o Senado e nem a Assembleia de Curiata. O que é que vai acontecer? O Senado e a Assembleia de Curiata vai derrubar ele do governo e ele vai ser deposto. E quando ele é deposto, temos aí o início da República. Professor, o que eu preciso saber sobre Roma nesse período, no período da República? Esse período ele vai de 509 a 27 a.C. 509 a.C. a 27 a.C. O que você precisa saber é que nesse período há um fortalecimento do Senado, né, político do Senado, e também há uma expansão territorial de Roma. Roma vai começar a invadir outras terras. Então é isso que vocês precisam saber. Fortalecimento político do Senado e fortalecimento, né, e expansão de Roma. E como Roma, né, conseguiu se expandir? É uma pergunta. Como é que Roma conseguiu se expandir? Primeiramente, devido às suas táticas bélicas ou táticas de guerrear. Os romanos, apesar de ser uma pequena cidade, porque Roma era uma pequena cidade-estado, e foi exatamente na República que ela começa a expandir o seu território. Como era, professor, que os romanos, mesmo tendo uma baixa quantidade de pessoas lutando no seu exército, conseguia vencer grandes exércitos. Roma tinha uma tática de guerra chamada de tartaruga. Como era essa tática de guerra, professor? Vocês lembram que as guerras antigas eram escudos, espadas, né? E flechas, arco e flecha. Então, o que era que Roma fazia? Ela só se defendia. Roma fazia eu acho que vai estar aí na imagem para vocês verem. Pegavam os escudos, colocavam na frente, né? O que vinha na frente. Tinha escudo do lado, tinha escudo cobrindo nas costas e tinha escudo em cima, que era para evitar exatamente as flechas que os inimigos atiravam. Então, qual era a tática de guerra de Roma? Ela vinha com a tática de tartaruga, né? E andando, os caras, todo mundo vinha para cima deles. Eles, de trás do escudo, só faziam plá, matava, plá, matava, plá, matava. E assim eles conseguiram, por exemplo, eles iam para batalhas com 300 soldados e venciam mais de 1.500 soldados. E aí eles foram expandindo seu território para um lado, foram expandindo para o outro, e aí foi expandindo. Como Roma ganhou grandes proporções territoriais, né? Surgiram generais querendo mandar também em Roma. E é exatamente com esses generais que surgem os triunviratos. O triunvirato são exatamente o governo, né, quando Roma é governada por pessoas do exército. E geralmente o triunvirato vem de 3, né? Eram 3 pessoas que comandavam Roma, triunvirato. Então cada general ficava cuidando de uma região, né, do Império Romano. Por isso que era chamado de triunvirato. Porém, sempre deu errado essa questão do triunvirato, porque um queria ser mais do que o outro, né? Um general queria mandar mais que o outro, e eles acabavam se matando, né? E Roma não dava em nada nessa questão. O primeiro triunvirato é exatamente o Júlio César, que era da Gália, atual França, o Crasso, né? Da Península Itálica e do Oriente, e o Pompeu, que administrava a Espanha. Então, após o governo de Júlio César, do pessoal de Júlio César, tivemos também a questão do segundo triunvirato, que era comandado pelo Marco Antônio, também, que era o cara que administrava as regiões orientais. Temos o Otávio César, que era sobrinho de Júlio César, ele administrava as regiões ocidentais. E temos o Lépido, que administrava o norte da África. Então vocês podem ver que o Império Romano ganhou grandes proporções territoriais. Da Ásia, Espanha, Portugal, França, né? Essas regiões ainda não tinha esse nome, né, gente? Ainda é muito antigo. Essas regiões todas. E o norte da África ali, tudo isso foi... Vocês estão vendo aí no mapa. Tudo isso aí foi de domínio romano. Os romanos expandiram seu território, né, com suas táticas bélicas, militar. Professor, e como é que termina o período da República?
eu citei neste instante o segundo triunvirato, né? Temos o Otávio César. O Otávio César, ele vai brigar com o Marcos Antônio, né? Quase que embola aqui a língua. Eles vão brigar. Lembra que eu falei que essa questão do triunvirato não dava certo porque sempre um queria ser mais que o outro, isso vai acontecer. Então o Otávio César vai derrotar o Marcos Antônio e ele vai assumir o título de imperador romano. Ele sozinho vai ser o imperador de Roma. Vai dizer, agora eu sou o imperador de Roma. Então Otávio César é o primeiro imperador de Roma, com o nome de Otávio César Augusto. Isso aí, é o primeiro imperador de Roma. Então, pessoal, eu acho que por hoje é só, senão nossa aula vai ficar muito enorme, né? Longa. E a próxima aula eu vou falar exatamente sobre o período do Império Romano, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A atividade é a parada obrigatória da página 39 e 40, vocês vão responder, tá certo, pessoal? A primeira questão, a segunda questão, terceira questão, quarta questão, a quinta questão e a sexta questão. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Agora eu irei dar as informações essenciais para a nossa avaliação. Como é que vai ser essa avaliação? Eu vou colocar os conteúdos aí no WhatsApp, tá certo, pessoal? Está aqui no WhatsApp os conteúdos da nossa avaliação. Vai funcionar da seguinte maneira. Amanhã, né, que é dia 19, quinta-feira, eu vou deixar disponível a avaliação na escola. Vocês vão ter que ir à escola, pegar a avaliação, leva para casa e terá o prazo para entregar a avaliação respondida até a outra quinta-feira, até a próxima quinta-feira, que no caso é dia 26 de novembro. Professor, mas eu não estou em Floresta, eu estou na fazenda. Entre em contato comigo que a gente vai dar um jeito de vocês realizarem essa prova. Professor, mas eu estou viajando e só chego segunda-feira. Do mesmo jeito, entre em contato comigo e aí eu verei o que eu posso fazer para vocês fazerem a prova. Então o prazo de realizar a prova é de quinta-feira, dia 19, ou seja, amanhã, até a quinta-feira, dia 26, que é a próxima semana. Então, qualquer dúvida, professor, não estou entendendo nada, professor, não estou entendendo como é que vai ser essa questão, entre em contato comigo no PV, que eu irei responder vocês. Então, uma boa sorte, uma boa semana e até mais, pessoal. Qualquer coisa, me procurem. Um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima semana.